Nasci nessa região aqui da Serra da Canastra, nasci na Fazenda Capivara, que era dos meus pais. Meus pais também nasceram aqui nessa região, viveram aqui a vida inteira. Depois eu me transferi para cá, para ficar mais perto que a minha esposa, casei-me aí no vilarejo, ela licionava aí, então eu vim para cá, comprei essa propriedade há 49 anos, quase 50 anos atrás, e estou aqui até hoje nessa propriedade. Vivi grandes transformações da região, participei porque foi a mudança do primeiro fechamento dos garimpos, foi no auge de 1950, depois 1995 foi o fechamento. Então foi uma mudança que nós começamos a ter aqui. Depois veio o Parque Nacional, a criação do parque, que nos deixou assim muito apreensivo, porque foi uma época de um regime militar que a gente não tinha nem como reivindicar nada, não tínhamos esses direitos, não tínhamos essas oportunidades de reivindicar. Então foi uma época em que nós passamos por uma mudança muito grande, com a criação do parque, porque nós ficamos inseguros, não sabíamos o que fazer, não sabíamos o que podia ser feito, o que não podia. Isso agora vem, depois desses tantos anos aí, vem novamente essa ampliação do parque, pegando mais esses 100 e tantos mil hectares que era do projeto antigo, né? E estamos na mesma, foi uma nova chicotada que nós tomamos, porque vem novamente a história de pode fazer, não pode, pode ficar, não pode, tá dentro do parque, não está. Então é uma situação difícil. Foram coisas que a gente passou aqui na região que deixa a gente muito triste, porque é um lugar em que a gente ama, em que a gente nasceu, que a gente vive, né? A gente tem uma propriedade em que a gente cuida, em que a gente faz tudo para poder manter o meio ambiente intacto, aliás, até melhorando, que eu já tenho uma área muito maior aí plantada em árvores, em reflorestamento, a gente protege todas as nascentes. Eu tenho a felicidade de ter 3 nascentes dentro da propriedade, e essas nascentes a gente cuida, a gente não deixa nem o boi ir lá, é fechado, a gente tem esses cuidados, né? E então isso a gente fica triste porque a gente fazendo tudo o que a gente pode, tentando fazer o melhor possível para a natureza, para preservar a região, porque a gente gosta, a gente ama. E eu hoje com a pousada eu uso essas belezas naturais para mostrar para o meu hóspede, né, para poder eles terem a oportunidade de conhecer essas matas, essa preservação, essas nascentes que a gente tem, essas cachoeiras que a gente tem dentro da propriedade. Aí na parte alta do Chapadão, é muito ameaçado o fogo nessa época. Então o que acontece? Nós fazemos os aceros, nós cuidamos antes, nós prevenimos antes da época das queimadas para a gente poder fazer os aceros, que seria uma proteção da propriedade. E quando vem o fogo, a gente junta o pessoal, vai, apaga. O IBAMA, ou seja, o Chico Mendes, tem um órgão aí que já nos ajudou algumas vezes, já veio, já deu cobertura para a gente poder evitar, para não queimar, né? Mas sempre a gente tem esse cuidado de acerar para não deixar vir fogo. A gente previne antes. Então, a gente tem aí um equipamento de apagar, temos abafadores, temos bomba de água, a gente tem essas coisas já para prevenir, para poder apagar, né? Porque nem sempre a gente pode contar com o Chico Mendes, porque às vezes eles estão apagando fogo em outro lugar ou não tem disponibilidade para vir até aqui. Então nós temos que cuidar nós mesmos. As nascentes nós deixamos as matas ciliares, nós não tiramos as matas ciliares, aliás até aumentamos. Aqui na região, na minha propriedade e nas demais propriedades, tem aumentado a parte,
o reflorestamento tem aumentado muito. E geralmente nas nascentes a gente deixa a área em volta, as matas ciliares, a gente protege elas com cerca, para poder o gado não descer nas nascentes, não pisotear, não estragar as nascentes, e nem sujar a água também. Né? Então, nós protegemos assim. Porque veio a desapropriação, sem menos sabermos, nós não éramos mais donos das nossas terras. Né? Então, é uma coisa que a gente ficou assim, muito chocado com isso. Em 72, foi a época que teve o projeto do parque. Depois de 73 ainda continuava, porque não tinha para onde ir com o gado, levava ainda o gado. 74 foi uma época em que eles vieram, as autoridades fizeram sair, tirou o pessoal assim, na marra mesmo, né? Então foi uma época em que muitos que estavam naquela área, onde dos 71 mil hectares, tiveram que sair, largar tudo, né? Foi assim bastante, sem ter para onde ir, sem receber também, né? Porque ninguém tinha recebido nada. Eu não peguei a primeira etapa porque eu estou nessa segunda agora, né? Mas foi uma época assim muito difícil, porque não tinha o que fazer, não tinha para onde ir. Não tinha o que fazer com gado, não vendia, então era difícil, né? E a gente sabe de história, contar histórias que não foi presencial, mas de histórias assim, de um certo até abuso com moradores, de furar os latões de leite, de bater nas pessoas com a coronha, são coisas assim que a gente vê contar, não foi, mas dos que foram desapropriados, a gente vê contar certas histórias nesse sentido. Segundo o que a gente vê, que seria por altitude, né, acima de 900 metros, né? Então, se for acima de 900 metros, a minha está toda dentro do parque, porque a minha parte aqui, a mais baixa, chega a 950 metros, né? Então eu não tenho nada fora do parque. Não sei até se é justo até me tirar daqui para poder fazer um parque, porque eu tenho feito tudo para manter isso aqui reflorestado, né? E a gente tem cuidado, não deixa queimar, tem feito tudo para poder manter a propriedade livre de fogo, livre de desmatamento. Então a gente tem cuidado máximo para poder ver se é uma obrigação da gente, né? Primeiro porque a gente nasceu aqui e a gente ama esse lugar. A gente não tem vontade de nunca sair daqui. Não existe preço que paga uma beleza dessa que a gente tem, esse barulho de água, né? Esses animais, esses macacos. Então tudo isso para a gente tem um valor muito grande. E hoje nós usamos o turismo justamente por causa disso. Nós criamos um ambiente gostoso aqui de mato, de animais, justamente isso. E hoje nós estamos usando isso aí com o turismo, mostrando para o povo e recebendo o pessoal aí como pousada, né? O que nós queremos aqui é o seguinte, é ficar aqui. Na verdade é isso que a gente quer. Como eu disse, não tem valor isso, é uma coisa que a gente ama, que a gente gosta, que a gente vem preservando, vem cuidando, para a gente poder ter condição de ficar aqui, de explorar isso aqui, não com o intuito de enriquecer, porque nem de destruir nada. O intuito da gente é morar aqui, é ter esse contato com essa natureza. A gente nasceu aqui, a gente viveu, meus pais morreram com 90 e tantos anos, nasceram aí, viveram a vida inteira. Então a gente tem uma raiz aqui nesse lugar, né? Meus filhos até saíram, estudaram, saíram, mas gostam, amam isso aqui também, né? E sempre vêm, sempre estão aqui presentes. Então, a gente gosta muito disso aqui. Antes aqui era garimpo, o pessoal só sabia garimpar. E, inclusive, quando fechou o garimpo, achavam que tinham que mudar, que iam passar fome, que não ia ter como sobreviver, porque não sabiam fazer outra coisa. Só que fechou o garimpo e entrou o turismo, então todo mundo mudou de atividade, ninguém mudou, ninguém passou fome e melhoraram. Hoje tem trabalho para todo mundo, isso
foi uma vida para as pessoas, porque todo mundo melhorou e acabou aquela destruição das beiras do rio, né, do garimpo. Então foi ótimo. As pousadas foi uma coisa muito boa. O turismo aqui foi uma das coisas que deu vida para a população. Então todo mundo tem seus serviços, não falta serviço. E Mas falta mão de obra nas fazendas, não falta? nas fazendas sim, sempre falta. Nas fazendas é difícil a mão de obra porque Quantas pessoas o senhor emprega aqui nós temos aí fichado, nós temos 4 pessoas que são fixos na pousada, né? Eles são fixos. E a gente tem nas épocas de mais, a gente contrata pessoas para período de trabalho, né? Para outros períodos. Então a gente E às na vezes... fazenda? Pois é, na fazenda eu tenho um funcionário que é fichado, que cuida dos animais, que cuida né, da parte de animais. Então esse fica na fazenda, que hoje já é separado a fazenda com a empresa, que é a pousada, a microempresa, né, que é a pousada hoje já é uma pequena empresa, uma microempresa que já funciona independente da fazenda, né? E sobre o queijo? Falou sobre o queijo? Não, só faz queijo aqui? Não, né? Faço sim. Nós fazemos queijo sim. Inclusive, uma das coisas que a gente procura fazer assim, porque é um outro atrativo que nós temos aqui para trazer o turista, é justamente esse, o queijo canastra, né? Então nós fazemos queijo, o turista vai ver fazer o queijo, tem a fabriquetazinha. Então são coisas que a gente faz aí para poder, justamente para poder ajudar no turismo, né? Nós temos aí uma levedura, essa levedura está lá na banca, está lá na tábua de fazer queijo, está lá então essa levedura ela é transmitida de um queijo para o outro, né? De um dia que nós usamos o pingo. Então esse pingo transmite a qualidade do queijo. Então o queijo de hoje é o mesmo queijo de amanhã, de depois de amanhã. O que deu a maior fama no queijo canastra é o capim gordura, porque ele é um capim próprio para fazer o queijo, né? Então ele já está, a braquiária foi entrando, esses capim africanos foi entrando e foi invadindo. Hoje nós já temos muito pouco capim gordura, mas ainda continua a fazer um bom queijo ainda mesmo com essa invasão de outros capins, né?